Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está acompanhando aqui essa maravilhosa websérie proporcionada aí pelo nosso amigo Adriano Amorim, que tem pilotado aí um comando extraordinário. Só tem gente mega top. Cada dia mais, o negócio cresce de um jeito que é brincadeira. E hoje está aqui conosco o Luiz Felipe Alves. O Luiz Felipe Alves é o seguinte, ele é o fundador da Cypress. Mas eu vou começar a falar, Carlão, porque toda noite vem aqui, o Adriano apresenta o cidadão, esse cara é assim, esse cara é assado. Eu quero saber o seguinte, ô Luiz, antes de fundar a Cypress, eu quero saber o seguinte, como é que você conheceu o Adriano Amorim? Porque eu tenho a impressão que você foi mais ou menos um chefe do Adriano. Me conta essa história aí, porque você tem 20 anos de Shell. Me conta a sua história e conta a história do Adriano Amorim, que muita gente não sabe. Carlão, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar com você e com o Adriano. Essa história de chefe você inventou agora. Na verdade, eu conheci o Adriano, eu era auditor. Posteriormente, eu me tornei diretor de auditoria regional da Shell. Mas, segundo o Adriano, né, o que chamou a atenção dele foi um auditor que não veio com ar policialesco, e veio com uma atitude proativa de entender o negócio e tentar contribuir como é que ele poderia fazer o negócio dele, o trabalho dele, de uma forma melhor. Então, acho que foi uma das minhas marcas na Shell. Né? Passei os melhores 20 anos da minha vida foram na Shell. A maioria dos 90% dos meus amigos hoje são da Shell. Tenho meus sócios da Cypress que viraram meus irmãos, né? Irmãs. Mas eu tenho um prazer, um privilégio muito grande de ter trabalhado nessa empresa e até hoje eu respiro um pouquinho de gasolina com óleo diesel, lubrificante, e estou sempre acompanhando e tenho, né, a Raízen, do Grupo Cosan, como um dos meus principais clientes, para minha felicidade. Pois é, e agora a Shell e agronegócio, eu diria tudo a ver, né, Luiz? Tudo a ver. O agronegócio, né, está enraizado, né? A Raízen é a maior produtora, uma das maiores, ou a maior produtora de etanol do mundo, né? A gente estava até brincando um pouco, está sofrendo um pouquinho agora com a questão do etanol em função da redução do consumo lá do ciclo Otto, mas isso vai passar rapidamente. É um grupo espetacular, com pessoas maravilhosas, e o presidente Luiz Henrique Guimarães, um grande amigo meu, o que eu tenho grande admiração. Então, a capacidade deles de mudar e de inovar realmente é fora da curva e enaltece e engrandece o agronegócio. Maravilha. Agora, já que eu dei essa deixa, viu, Adriano? Ele falou da Shell, falou... Agora eu quero que você, Adriano, se apresenta aí para essa turma, viu? Que tá cheio de amigo meu que tá falando assim, rapaz, que é aquele cara lá, o Adriano Amorim? Que cara bom, hein, rapaz? Da onde veio aquele cara? Então agora eu quero que você fale de onde você veio, conta essa história aí de Shell, conta essa história do Luiz. Você exagera muito aqui, mas tudo bem. Eu também sou uma cria da Shell. Eu não tive 20 anos, mas eu tive 11 anos por lá. Eu fiz a minha carreira primeiro em vendas, depois por finanças, e depois eu passei por marketing. E eu terminei minha carreira na Shell cuidando das lojas de conveniência. E foi justamente quando eu conheci o Luiz Felipe, que não era meu chefe, mas virou uma inspiração da vida inteira. Assim como ele inspira muita gente. Foi o primeiro nome que eu chamei para estar aqui com a gente nessa conversa. Da Shell, eu dei uma pivotada total na carreira e eu fui cuidar de vendas e marketing lá na Parmalat. E na Parmalat eu fui o último executivo a sair quando houve a recuperação judicial. Eu fiquei até a venda da empresa e de lá eu fui para a Nestlé. Mas ali a veia empreendedora tinha me cutucado e aí eu comecei a montar os meus negócios a partir de então. A Esfera, o Invent, a Dipseed, o Portal dos Livreiros e a FCA. Mas no fundo... Eu, em paralelo a tudo isso, Carlão, e por isso que eu quis montar essa série com você, eu gosto de dar aula. Eu não tenho dado mais tanta aula assim, mas eu continuo professor de marketing da Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, e continuo professor de algumas disciplinas da SPM em São Paulo. Essa é a minha vida.
Eita, mas tá vendo? O negócio é o seguinte, agora eu vou voltar para o Luiz. Eu quero saber o seguinte, Luiz, você falou os melhores 20 anos aí, 20 anos na Shell. Eu quero saber o seguinte, você saiu da faculdade e foi para a Shell ou teve alguma coisa antes e teve alguma coisa depois? Me conta essa história aí. Saí da faculdade e fui para a Shell. Comecei empurrando caneta lá na área de controladoria e aí o improvável aconteceu, que virei diretor. Virei diretor da empresa, passei por vários cargos em finanças e depois desses 20 anos eu senti que acho que a minha realização profissional e pessoal na Shell tinha sido cumprida, a missão. E aí eu fui galgar outras oportunidades, fui ser diretor financeiro da Brasil Telecom, na área sul, e depois presidente da empresa de distribuição da CSN. Aí eu descobri, tive a grande surpresa, que eu trabalhei 20 anos na Disneylândia do executivo. Totalmente. Quando eu me dei conta do que era o mundo real quando eu saí da Shell. Mas, ao mesmo tempo, por ser a Disneylândia, foi toda a minha base, toda a minha concepção e a minha robustez em relação ao conhecimento que eu adquiri serviu para a vida toda, inclusive para esses próximos desafios, né, que eu tive, e também para montar a Cypress. Né? A Cypress vai fazer 16 anos, tá, Carlão? Então, hoje, a Cypress é o negócio da minha vida. Como eu estava dizendo na conversa que nós acabamos de ter, para algumas pessoas, a empresa é mais um negócio. A Cypress é o negócio da minha vida. Eu vivo pela Cypress, acordo pela Cypress, durmo e penso coisas novas pela Cypress. Então, essa é a razão de ser da minha existência hoje profissionalmente. Claro, a minha família e meus amigos no campo pessoal. Vamos lá. E agora, falando da Cypress, eu quero saber o seguinte, a gente está o nosso público aqui é um público bastante específico, um público do agronegócio, a minha audiência é uma audiência que eu sempre reputo uma audiência altamente qualificada, uma audiência que espera bastante aqui dos meus convidados, e por isso que eu falo que eu estou sempre na prateleira de cima, porque a prateleira de cima, na verdade, são as pessoas que vêm falar comigo. Eu tenho muita sorte. E eu quero saber o seguinte, o que a Cypress preparou, está preparando para o setor do agronegócio? Porque o setor do agronegócio é um setor que está passando, alguns setores, falando, por exemplo, de distribuição, um setor que está bastante consolidando, vai consolidar cada vez mais, né? É uma tendência mundial. E eu quero saber o seguinte, como que a Cypress pode ajudar o empreendedor do agronegócio, aquele cara que está precisando dar aquele passo além, aquele cara que está querendo ir, aquele cara que está querendo crescer, mas, ao mesmo tempo, não tem tanto recurso e, muitas vezes, também não tem um negócio que você falou chamado demonstrações financeiras organizadas. Eu queria saber como é que a Cypress pode ajudar esse cidadão. Primeiro, Carlão, o setor, você mesmo falou, um setor de distribuição muito consolidado. As grandes operações no Brasil estão acontecendo, a Nutrien agora com a Tec Agro, né, a gente mencionou, mas a gente tem outras oportunidades, como eu mencionei, ração animal, biotecnologia, fazenda de futuro, produtos vegetais, uma série de oportunidades onde, se você pensa em consolidar e não tem capital, a Cypress te ajuda a identificar e trazer, seja o sócio que possa ajudar nessa capitalização, seja a instituição financeira ou o fundo que vai financiar esse crescimento ou essa consolidação. Então, um primeiro passo. O M&A, a compra ou venda de uma participação societária, chamada M&A, fusões e aquisições, ela propicia capital. Tá? Então, propiciando capital, ela pode trazer dinheiro de médio prazo, né? E, efetivamente, suportar financeiramente a empresa a dar esse passo. Agora, como você bem falou, a Cypress também, quando está prestes a começar um processo desse,
ela tem um aconselhamento ao empreendedor para que lá na frente ele não vá passar nenhum tipo de problema em relação a essa, como você falou, desorganização de algumas ferramentas ou algumas parceiros, Flash dos Ilhas, essa é uma delas, que o cara faz um diagnóstico da empresa e esse diagnóstico ajuda quando ele pensar em fazer uma auditoria. Então, ele já vai consertando os problemas enquanto o processo de M&A está rodando. A operação da Zilor sempre é uma operação muito relevante, onde a Zilor tinha precatórios do Instituto de Açúcar e do Álcool, que ela podia vender esse precatório e se capitalizar. Porém, qual foi a melhor utilização desse precatório a posteriori de um diagnóstico que nós fizemos? Em vez de a gente pegar esse precatório e vender com um deságio de 20%, 30%, 40%, vamos usar ele na integridade e usar ele como garantia numa operação financeira. Então, esta operação ela é emblemática, trouxe um protagonismo e uma robustez para a própria Zilor que os diferenciou no mercado e, a partir disso, toda uma parte de covenants, quer dizer o seguinte, são métricas financeiras que medem a saúde financeira de uma empresa. Tá? Então, por exemplo, endividamento sobre EBITDA sobre endividamento e etc. Tem várias outras, não quero teorizar muito aqui. Então, ela conseguiu mudar de patamar, ela conseguiu, até para os próprios credores, mudar e mostrar o quão ela se consolidou e quão ela se fortificou com uma operação dessa. Maravilha. A Cyprus, ela atua, como você falou, há 16 anos, ela está olhando para o agronegócio há pouco tempo, ela já olha para o agronegócio há muito tempo. Qual é a experiência que vocês trazem de outras áreas que vocês acham que pode, vamos dizer assim, servir de bom exemplo para vocês dentro do agronegócio? Bom, o processo de M&A ou de captação de recursos, apesar de, como a gente brincou, né, ele é feito da mesma forma desde os romanos, e a gente está mudando isso, está mudando esse cenário, o sistema ele é muito processual. Então, independente de agronegócio, tecnologia, saúde, educação, você tem a necessidade de qualquer mandato que a Cyprus tenha dentro da sua carteira, que a gente tenha um profundo conhecimento daquele negócio e da empresa que o nosso cliente está inserido. Por quê? Porque você só consegue fazer uma operação desse tipo com sucesso se você consegue montar e vender essa operação de uma forma positiva e como o investidor gosta de ver. Então, obrigatoriamente, o grande desafio do nosso setor, eu brinco que a gente tem que ser um generalista com profundidade, porque qualquer um desses assuntos, inclusive o agronegócio, a gente tem que sentar com o dono da empresa, com o empreendedor, e discutir minimamente em condições de igualdade. Né? Claro que eu nunca vou saber mais do como é que é feito o plantio, eu nunca vou saber quanto de fertilizante eu tenho que colocar, mas a gente tem que como é que funciona aquele mercado do cliente, como é que é o mercado mundial, qual é o mercado de precificação, quais foram as últimas transações que foram feitas, a que valor. Isso traz um nível de conhecimento e essa troca com o nosso cliente, né? A gente agrega esse conhecimento, o cliente passa para a gente todas as informações necessárias a uma boa operação e juntos vamos lutar pela mesma causa. A causa do meu cliente passa a ser a minha causa. E não é só discurso, não. É a atitude que a gente diariamente mostra que é assim. Tem um grande exemplo do leito... Aspecto... Não, o exemplo agora dos leitos de UTI, que a gente falou, né? O nosso cliente me ligou há um mês atrás, um mês e meio, falou, poxa, eu tive uma ligação do ministro da Saúde, é o ex-ministro agora, querendo tantos leitos, eu não tenho esse capital todo. Isso começou assim, tá? Numa ligação às 11h30 da noite. Isso virou para a gente uma obsessão e conseguimos, pelo menos, grande parte do capital, ainda fazendo um serviço e ajudando num momento tão difícil para o nosso país.
Maravilha. Deixa eu falar uma coisa em relação a essa história aí de se preparar para poder receber um capital, ou para poder fazer uma fusão e aquisição. Muita gente que pode estar vendo aí, alguns empreendedores podem estar assistindo esse Fala Carlão, e pode estar pensando assim, será que esse trem é um bicho de 7 cabeças? Como é que eu faço? Parece ter um jeito aí de um questionário aí de 6, 7 minutos, você responde aí umas perguntas e já tem um diagnóstico de como, sei lá, numa escala de 0 a 10, como é que está o seu negócio para se preparar, para se, vamos dizer assim, para se credenciar a pelo menos iniciar o processo? Deixa eu ajudar essa, Luiz Felipe, posso? Claro. Porque antes, Carla, eu queria fazer uma conexão para explicar um pouquinho desse negócio de fusões e aquisições no agro. Uma grande parte do nosso público aqui com você é de distribuidores, onde está acontecendo essa consolidação. E o processo de fusões do distribuidor brasileiro, ele não foi o tradicional, em que o distribuidor se organiza, vai a mercado e busca sócio. Ele aconteceu de outra forma. O fundo foi até ele e fez uma oferta. Quando isso acontece, é lógico, isso pode ser uma tremenda de uma solução, mas, de uma maneira geral, o fundo não te encontra tão pronto e preparado, você não está no seu ponto melhor, e o seu ponto melhor é o ponto em que você vai valer mais, em que você... A noiva não está preparada, linda. Ele não está preparado. Então, isso se disseminou. E a turma começou a se articular. Qual é a diferença e qual é o risco? E eu tinha discutido isso com os distribuidores todos aí no Brasil. Isso é um perigo, porque você não tem alguém defendendo o seu lado. Você simplesmente entra numa discussão técnica sem estar absolutamente preparado. Por isso que entra uma companhia como a Cypress, que ela é o seu ponto de vista. Ela te prepara primeiro, ela te ajuda a defender a sua proposta de valor, o seu modelo de negócios, ela te ajuda a revisar a governança, os indicadores e o futuro. E aí, um dia, numa provocação, foi que surgiu, ok, e se a gente fizesse uma prévia disso, para que o próprio distribuidor conhecesse como é que ele está segundo esses parâmetros? Foi aí que o Luiz Felipe desenvolveu essa ferramenta, que é uma ferramenta de autoavaliação, que ela olha os 4 principais parâmetros, conjuntos de parâmetros, que vão dizer o quanto eu estou pronto para ir a mercado. Mas ele também serve para você avaliar o quanto você está pronto para captar recurso. Ele também serve até mesmo como um autodiagnóstico de quanto eu estou competente na gestão da minha empresa. Porque, no fim do dia, o segredo está em como eu estou gerindo a empresa e como é que eu gero valor para o mercado no futuro. É isso, Luiz Felipe? É isso aí. E, Carlão, a gente vai disponibilizar isso, o Adriano, imediatamente, de uma forma objetiva e rápida para os clientes do agro, e a gente vai inserir também isso no nosso site como uma ferramenta, clicou e usa, e a gente vai fazer um aplicativo também de fácil baixar isso rapidamente e as pessoas usarem no celular e por aí vai. Mas hoje o próprio Adriano está montando uma estratégia que a gente vai disponibilizar imediatamente. Para todo o agro. Porque o negócio é espetacular, Carlão. Em 6 minutos você preenche como dono da empresa, protegido por toda a confidencialidade, e o sistema vai te devolver em 24 horas um relatório que avalia a sua empresa, te fala suas forças, suas fraquezas e mais. Ele fala para você o valor das últimas transações de algumas empresas que são relativamente do mesmo setor que você. Olha só que uma espetáculo. folha. Show de bola, hein? Hã? É isso aí. Show de bola. Show de bola. Isso aí eu quero... Olha, show mesmo. Eu quero participar. Isso aí vale até uma matéria lá nas nossas plataformas. Um negócio bastante interessante. Para concluir a nossa conversa aqui, eu sempre fico aqui pensando e eu não quero deixar nada, nenhuma dúvida pairar na minha cabeça. Quando você falou para mim que fusões e aquisições, elas são feitas da mesma forma desde os romanos, eu quero entender um pouquinho que forma é essa e o que pode melhorar, por que ela é feita dessa maneira aí tão, digamos, conservadora ou tradicional, enfim, o que pode ser melhor? Ela é feita dessa forma porque é um processo de confiança e é um processo que não é que para cada empreendedor, para cada empresa, você adapta uma maneira de agir. Então esse processo ele é muito pessoal.
ele é muito interativo. O que a gente acha que pode ser feito é você criar atalhos nesse processo que você diminua o tempo. Um processo de M&A ele pode vir a durar 1 ano, ou até mais. As coisas são demoradas, como eu falei, o cliente ele não tem as informações organizadas. Se ele não tem as informações organizadas, ele demora a enviar para a gente isso. Se ele demora a enviar, demora a gerar o documento que vai acessar os investidores. Se demora a acessar, assinou os contratos de confidencialidade, a gente fica temeroso de disponibilizar. A gente precisa disponibilizar uma informação completa da empresa. Ele não tem a informação completa. Então, tudo isso é um ciclo longo. Então, a gente imagina que, número 1, a gente pode otimizar esse processo. Por exemplo, se o cliente tem um RP, ele me dá a chave de acesso, eu entro no RP, eu puxo as informações. Eu não tenho nenhuma interação nem com ele, nem com o diretor, nem nada. Ele só me dá aquele acesso para aquela informação ou para aquele tipo de informação. Segundo, a gente tem toda uma base de CRM que a gente sabe que investidor olha o que e como. Então, automaticamente, se a gente tem as informações rápidas, a gente consegue acessar rapidamente, antes de buscar aquela linha de 100 investidores, por exemplo, financeiros, a gente já largar com 2 ou 3 ou com 5, que a gente entenda que tem muita aderência, e dar uma estimulada no processo competitivo. Né? A gente, de uma forma digital, atingir um público que a Cypress não atinge hoje. A gente normalmente olha clientes acima de 100 milhões de faturamento e a gente, com um processo digital e simplificado, a gente consegue atingir empresas menores e até, quem sabe, até startups, num processo conjunto de olhar o negócio e já trazer um grupo de investidores que estão dispostos, junto com a gente, a olhar aquele negócio. Então, a gente quer criar uma dinâmica, Carlão, diferente. Eu brinco, né, desde o tempo dos romanos, mas na época dos romanos faziam M&A também, tá? Só pra você era outro nome, né? Era outro nome, mas se comprava negócios, né? Se compravam, avaliavam oportunidades. Mas a gente quer ter esse protagonismo, não por vaidade, é por uma coisa que a gente já está pensando há bastante tempo e agora a gente entende que o momento é oportuno de estar e ajudar nessa mudança para o digital e principalmente no setor financeiro, que eu acho que precisa andar rápido. Maravilha, é isso aí, gente. Eu percebi, então, que essa última fala, assim, na última linha do que significa essa fala, também deve significar que você está pensando em acelerar também o crescimento da Cypress, e essa é uma maneira de você acelerar o crescimento, também olhando para um ticket de empresas com um faturamento menor, que eu imagino que sejam muito mais também do que as de 100 milhões acima. Correto ou não? Corretíssimo. Tem uma coisa importantíssima, até que eu não falei na minha apresentação, e você tocou agora. Qualquer tipo de aceleração de crescimento tem que ser feito de uma forma planejada. O crescimento pelo crescimento não vale nada. Então, a gente quer ter um crescimento sustentável e a gente quer ter o agronegócio prioritariamente ao nosso lado. Maravilha! E falando em agronegócio, o lugar é aqui no Fala Carlão. Não é, Adriano? Ô, Carlão, é sempre. E obrigado por estar com a gente, fazendo essa cobertura de todos esses webinars. E eu adoro que você faz essa síntese e passa para toda a turma do agro, porque o agro é a área que está hoje sustentando o nosso desenvolvimento no Brasil e nós sempre estamos do lado deles. Rapaz, e sustentando mesmo. Eu estava conversando essa semana, esses dias aí de quarentena, com vários presidentes aí de indústria, diretor de marketing. Rapaz, você sabe que a surpresa da conversa é o seguinte: o povo está a todo vapor. Tem indústria aí com 30% a mais de crescimento aí, porque o mercado não para, não. O negócio, o agro não para de jeito nenhum, viu, Adriano? Não para de jeito nenhum. Não, Carlão, não sendo nada inovador. O agro é pop, porra.
É isso aí, gente. Então, olha, um abraço para vocês. Esse Fala Carlão aqui com a Adriana Moen, com o Luiz Felipe Alves da Cyprus. Mais uma cobertura aqui para esse New Directions. Show de bola, prateleiraça de cima. Obrigadão, viu, queridos? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. É isso aí, gente. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.